10. Hebreus capítulo 10. Estamos vendo sobre a liberdade que temos no nosso Senhor e Mestre. Hebreus capítulo 10. Alguém estudou esse capítulo? Aê, Tichon! Vamos ver. Hebreus capítulo 10. A liberdade cristã e da liberdade de consciência. Estamos vendo como também em terem livre acesso a Deus. Então, a liberdade que você ganhou em Cristo também foi isso, para que você tivesse livre acesso a Deus, pudesse ir a Deus quantas vezes você quisesse ir no dia, quantas horas você quisesse passar na presença dele. Imagine só, Deus, o Altíssimo, sublime e santo, que até os querubins, até os serafins têm que cobrir os rostos para não olhar para ele. Ele é acessível a você a qualquer hora do dia, da madrugada. E digamos que você dissesse, quer saber, eu vou ter essa comunhão com Deus, vou desfrutar dela, eu vou passar toda a hora do meu dia conversando com Ele. Todas essas horas Ele estaria te ouvindo, te atendendo e apreciando esse seu entregar-se a Ele. Qualquer hora, qualquer momento e o tempo todo. Qual pai? Me diga, é assim. Qual pai é acessível, qual mãe é acessível a qualquer hora da madrugada, do dia, da noite? E a gente sabe que a mãe acorda, cuida e tal, mas ela não pode, o corpo dela, o psicológico dela não tem condições de estar 24 horas acordada, atendendo e ouvindo os filhos. Imagine. Imagine você com 8 filhos, 9 filhos feitos a minha mãe teve. Aí eu passaria 3 horas conversando com minha mãe, saía, o outro ia mais 3 horas, saía, o outro ia mais 3 horas, e assim a gente revezava. Eu ia dormir enquanto os outros estavam se apresentando, quando eu acordava eu ia. Ela não aguenta, mas o seu Pai Celestial aguenta. E Ele ama esse seu chegar-se a Ele, você desfrutar e aproveitar dessa liberdade diante dEle. Só que antes não tinha esse acesso. Antes existiam muitas regras cerimoniais até para Deus mostrar. Por que será que era assim? Vamos lá, do versículo 1 ao 6. Ora, visto que a lei tem sido sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, para ter acesso a Deus, era uma vez por ano, você levava a sua oferta, sacrificava ali, mesmo assim, esse acesso era restrito. Não tornava perfeito esse encontro seu com Deus. Porque o animal, ele te representava, ele te substituía na morte.
Tudo bem, mas o animal é uma criatura, é uma coisa falha, é um ser limitado e com defeitos. Ele não podia tornar você perfeito ali naquela comunhão. De outra sorte, não teriam cessados de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Olha, se tivesse dado certo, se aquele acesso fosse tão excelente assim, e tão perfeito, eles não faziam várias vezes, faziam uma e aí tinham o acesso completo, mas não era assim. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Então, todos os anos é aquela mesma questão. Olha, vamos lá, porque para a gente ter o acesso a Deus, o perdão de Deus, precisa de todo esse ritual. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Não removia o pecado deles. Só fazia com que Deus aplacasse sua ira, aplacasse o seu juízo e esperasse. O que fazia era a fé. Quando eles sacrificavam aquele cordeiro, aquele animalzinho ali, o sangue escorria, eles estavam falando para Deus, em sua fé, o seguinte: esse sangue que está sendo vertido aqui, como foi neste animal, nós esperamos o que será real do teu filho, perfeito. Então a esperança deles não era naquele animal, não era naquele sangue, mas era no que aquele sangue representava e apontava, que é o que você vê no versículo 1, que essa lei era sombra dos bens vindouros. Ou seja, essa lei era a sombra de Cristo, a imagem real. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quisestes, antes corpo me formastes, e não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Ou seja, Deus diz: olha, eu estou tolerando, vai chegar a hora que eu vou me deleitar, mas por enquanto, vocês estão, através desse ato de fé, vocês estão adiando a minha ira, vocês estão pondo para frente a minha ira. Só que vai chegar um momento que essa sequência de ritos vai cessar quando eu formar o corpo para o meu filho, um corpo perfeito, não de animal, não de um profeta, não de um patriarca, mas não de um anjo, mas o corpo para o meu próprio filho. Antes, corpo me formastes. Aí veja o que diz o 7 ao 9. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Ou seja, já estava escrito que ele viria. E por conhecer essa promessa é que os eleitos de Deus do Velho Testamento sacrificavam, porque desde o Éden estava escrito a respeito da vinda de Jesus Cristo. Quando ele fala para a serpente, lembra ele falando para a serpente? Deus você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Então essa era a promessa de Cristo. Desde o Éden estava escrito que ele viria. Depois de dizer, como acima: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem disse isso? Quem é que está dizendo isso aqui? Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro e estabelece o segundo. Quem está falando isso? Jesus Cristo. É o próprio Cristo que está dizendo: olha Deus, tudo bem, me formastes um corpo, e aqui estou eu para fazer a tua vontade. Remova, Pai, o primeiro,
Que primeiro é esse que Jesus está pedindo para remover? Bem alto, irmão. Que primeiro é esse que está sendo removido para que o segundo seja estabelecido? Os primeiros sacrifícios. Remova esse rito que o Senhor estabeleceu por primeiro e agora estabeleça o segundo. Quem é o segundo? Ele próprio, o corpo dele, a própria pessoa dele. Aí ele diz, do 10 e 11, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus Cristo precisa morrer? Uma vez por todas. Ele está dizendo aí, ou não é? Não é mais como aquele cordeiro que matava um cordeiro, depois matava outro cordeiro, todo ano matando o animal. Não é mais assim. O corpo é tão perfeito que satisfez Deus por completo, e não existe mais cobrança, não existe mais exigência, não existe mais dívida, porque Ele ofereceu o seu próprio corpo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecado. Então veja, eles tinham que estar ritualmente ali representando o povo não tinha esse direito, esse acesso direto ao Pai. E por que não tinha? Porque Deus, ele queria já deixar bem claro, olha, essas coisas aí da lei cerimonial, elas só mostram para vocês que vocês não têm escapatória, que vocês não têm para onde correr, que essas leis cerimoniais só mostram que vocês nunca serão salvos, porque vocês precisam estar remoendo ela todos os dias. Aí eles, agora o que fazemos? É quando entra Cristo. Aí é quando o Senhor Jesus Cristo entra, porque Deus, ele não estava satisfeito com aquelas ofertas, mas com o Filho dele ele estava. Do 12 ao 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, quantos sacrifícios? Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E ali ele está ao lado direito de Deus, representando você. Não é mais um cordeiro que representa você. Oi. Pega aqui, cara. Se a gente for fazer uma pequena análise também, qualquer sacrifício que seja obediência, né, daquele povo, não teria a capacidade também de vencer o diabo. Né? Ninguém teria a capacidade humana também de vencer o próprio diabo, senão o próprio Deus, o Cristo. Aí tudo se apontava para esse grande pilar. Né? E pegando essa sua deixa aí também, ninguém suportaria a ira de Deus, porque veja, o cordeiro não recebia a ira de Deus, a ira de Deus ainda continuava lá, prestes a cair sobre todos, só segurava para que ela não caísse já. Mas quando matava o cordeiro, a ira de Deus não caía sobre o cordeiro para livrar você da ira dele. Não. Quem livrou você da ira vindoura foi Cristo, o sacrifício dele. E essa ira poderia cair sobre ele e ser descarregada em sua plenitude, porque ele suportaria. Um animal suportaria jamais. O maior anjo de Deus não suportaria. Por isso que teve que vir o próprio Filho de Deus. Aí, não só o sangue foi derramado por você, como a ira foi descarregada sobre ele. Foi a primeira vez que Deus descarregou o peso de sua ira total, foi essa, sobre o seu filho. Jamais ele lançaria sobre um animal, porque o animal, ou quem quer que seja, não suportaria. As montanhas derretem diante da ira do Senhor.
aguardando daí em diante até os seus inimigos, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja que interessante. Esse acesso que você tem a Deus, essa liberdade de se chegar a Deus, é porque com essa oferta da cruz, Ele aperfeiçoou você para sempre. Agora o interessante é que Ele diz que você ainda continua sendo santificado. Se você está sendo santificado, é porque você não está perfeito, concorda? Se você continua sendo santificado, é porque você não está perfeito. Se tivesse, nem precisaria ser santificado, concorda? E por que Ele diz que aperfeiçoou para sempre? Oi? Para a salvação, no sentido de você satisfazer a dívida que você tinha para com Deus, de condenação eterna. Você já foi liberto disso, agora você tem total acesso a Ele, só que Ele continua fazendo um processo de santificação em você. A santificação ela é progressiva, então até você morrer, você vai ser lapidado, você vai ser santificado, você vai ser melhorado, porque você ainda está na carne, mas nem essa carne pode desfazer o sacrifício de Cristo, porque Ele se oferece uma vez e Ele aperfeiçoa para sempre. É isso. Então veja, irmãos, vamos continuar, porque Ele vai chegar nesse privilégio de ter o acesso. O versículo 15 ao 18. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, agora entra o Espírito Santo. Você já viu o Pai, já viu o Filho, agora entra o Espírito Santo dizendo: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, não precisa mais de oferta pelo pecado, porque Ele aperfeiçoou para sempre, Ele remiu para sempre. Deus, Ele não vê mais pecados em você, no que diz respeito à sua salvação. Aí do 19 por diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Eita, meus irmãos, se vocês vivessem no tempo do Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, vocês iam olhar ali para o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos e iam dizer: meu Deus, eita, como eu queria estar ali na presença do Altíssimo. Só um homem tinha condição de entrar no Santo dos Santos, e mesmo assim não tinha o acesso que você tem hoje, porque eles entravam pelo véu, entravam depois de terem sido purificados com os rituais cerimoniais, que não os tornava perfeitos. Isso fazia que ainda houvesse um certo distanciamento entre Deus e eles. Hoje, você entra pelo sangue de Jesus Cristo, no Santo dos Santos real. Não é mais aquela figura palpável, mas é o Santo dos Santos real. Você pode entrar diante de Deus a hora que você quiser, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele rasgou a sua carne, foi dilacerada a sua carne, para que você pudesse entrar por ela, tendo grandes sacerdotes sobre a casa, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproxime-se dele, tenha intrepidez de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo caminho, não é mais por aquele. Mas cadê os crentes entrando? Você entra quando você ora.
Você entra nos santos dos santos toda vez que você diz: Pai, agora eu buscarei tua presença. E quando você ora, você está entrando nos santos dos santos. E cadê os crentes fazendo isso? Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, a gente parece só estimulado ao amor e às boas obras, e a essa comunhão e a essa liberdade de chegar a Deus aos domingos. E nas quartas-feiras, quando alguém vem, só há estímulo aqui. Não, o que ele está dizendo aqui é que você precisa considerar o seu irmão e o seu irmão te considerar, para você estimular ele ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Aí ele entra para a igreja, como é costume de alguns. Não parem de congregar. Isso se tornou costume entre alguns irmãos. Não se torne entre vocês. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então é isso, meus irmãos. A liberdade que você tem em Cristo, de chegar a Ele, ao Pai, a hora que você quiser, quantas vezes você desejar, você tem acesso ao Pai. Tem um autor que ele diz o seguinte, deixa eu ver se está aqui, não, acho que está no celular, que ele diz o seguinte: olha, como era que você faria? Imagine que você está na sua casa, você tem seu filho, e o seu filho nunca fala com você. Você mora junto com seu filho não dá atenção a você, não olha para você, não conversa com você, não pede nada a você, não tem interesse nenhum em ter qualquer contato com você. Como você se sentiria? Imagine só, você olha para o seu filho esperando, ele dá os cortes e sai. Você procura o seu filho para ter uma conversa, ele ignora e sai. A vida toda é isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que você faria? Ou você botaria ele para fora de casa, ou você sairia de casa. Isso não poderia continuar, pois é assim que a igreja vive. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo habita em você, e você não conversa com ele, você não está nem aí para ele, você vive o seu dia a dia ignorando, dando de costa, dando tudo. Graças a Deus pela promessa dele que nunca te deixará, porque se fosse homem, dizia: dane-se, quero mais saber de você não, vai, cuide de sua vida sozinha e vá para o inferno sozinho. Mas como ele é Deus e não homem, e mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque isso é uma promessa dele. A gente tem ainda a garantia de nossa salvação, mas que você também não ficará impune se você ignorar esse acesso, essa liberdade que ele comprou com a morte do filho dele, um sacrifício tão cruento como foi o de Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Algum questionamento, acréscimo, pergunta? Então vamos orar ao nosso Deus. A irmã Maria nos conduz a Deus em oração.